50 anos antes de Jesus Cristo, quando ele toma aquela região e faz uma, como diz a palavra em Daniel, ele faz uma certa aliança por algum tempo com os saduceus, principalmente, com o grupo dos sacerdotes no templo de Jerusalém, daquele templo, e aí depois ele se volta contrariamente e destrói tudo. Por quê? Porque esse anticristo, ele terá essa capacidade de reunir, né, ao seu redor, de convergir todos, como diz a palavra em Apocalipse, todos os reinos, todas as tribos e todas as nações e todas as línguas. É alguém que terá essa capacidade de articulação, tá? Por isso que eu digo hoje para você, agora eu falo como intercessor, tá? Como alguém que ora, não estou falando de uma maneira assim, a falar que já chegou esse momento. Eu sinto que esse momento está cada vez mais próximo, mas o quanto está, eu não sei, nem quero saber. Porque se Deus não quer que eu saiba, então eu não quero saber, né? Não que eu não tenha curiosidade de saber, isso eu tenho, mas Deus não quer, então deixa para lá. Mas eu percebo que essa cultura da cosmocracia, eu sempre falo isso para você, essa cultura de que todo mundo tem que pensar de uma maneira, todo mundo tem que agir de uma maneira, todo mundo tem que defender somente uma linha de raciocínio. Isso é, entre aspas, num primeiro momento, aos olhos humanos, saudável, mas num segundo momento, isso começa a tolir a liberdade humana, que é o que eu chamo de cosmocracia. Não é só eu que chamo, tá? Isso aí já é um termo da filosofia, da sociologia, de pouco tempo atrás aí, que esse termo veio à baila por causa de um livro de um filósofo, falando sobre a cosmocracia. Então, é aquilo. Se eu não pensar dessa maneira, então tudo aquilo que é pensamento contrário ou que venha tornar nebuloso aquela ideia geral, politicamente correta, esse pensamento ele tem que ser separado, tem que ser identificado e esse pensamento precisa ser, possivelmente, num dado momento da história da humanidade, esse pensamento precisa ser, vamos chamar assim, asfixiado. Esse pensamento precisa ser, né, retirado do convívio da sociedade. Então isso já existe. Está de uma maneira um tanto quanto enrustido, um tanto quanto, vamos chamar assim, né, algo que está ainda nebuloso, mas que está acontecendo, está. Então, dentro de tudo isso, existe essa manifestação do anticristo. E diz a palavra do Senhor que a grande tribulação vem exatamente nesse momento. A grande tribulação falado pelo Senhor Jesus é aquilo que eu coloco na palavra do Senhor, eu escrevi aqui, a grande tribulação é manifestação do anticristo, a perseguição e a ira de Deus, certo? Por que perseguição e ira de Deus? O mundo lá fora, o gênero humano, terá o juízo de Deus, é a ira de Deus. A Bíblia chama isso do cálice de Deus, tá? Os servos de Deus não terão a ira de Deus. Por que não terão a ira de Deus? Porque a Bíblia chama os servos de Deus de povo santo. Então são duas situações que estarão possivelmente ao mesmo tempo. E aí eu falei para você que eu faço a comparação, e daí o Antigo Testamento ser maravilhoso para parabolizar, né, de maneira figurada, né, mostrar o que significa isso através do povo lá no Egito, ainda do povo de Deus lá no Egito, quando era escravo do Egito. A Bíblia fala que todas as pragas aconteceram em todo o Império Egípcio, menos na terra de Gósen.
Por que menos na terra de Gósen? Porque o povo estava lá. Então, eu poderia chamar da ira de Deus tudo que aconteceu lá, junto ao Império Egípcio. O cálice da ira de Deus se derramou, né? Fazendo alusão, 10 pragas são exatamente as 10 principais entidades que eram adoradas, idolatradas naquela região, e Deus, com a sua ira, se derrama sobre aquele lugar. Lembra que eu falo para você sempre? Justiça e juízo, justiça e juízo. Não tem como Deus, e olha, é só uma questão didática, eu não estou limitando Deus, mas não tem como Deus se manifestar senão através da justiça de um lado e juízo do outro, porque isso é equilíbrio. Se não fosse assim, Deus não seria um ser equilibrado, mas ele é completamente equilibrado, eternamente equilibrado. Não tem sombra de variação. Então, a manifestação do juízo de Deus lá na terra do Egito trouxe a justiça de Deus. Qual foi a justiça de Deus? A libertação do povo, através e da marca do sangue do Cordeiro sobre o povo naquele momento. Então, havia sim toda uma condição. É exatamente o que vai acontecer, segundo a palavra do Senhor. Perseguição e a ira de Deus. A perseguição, qual é? É essa que eu estou falando, que possivelmente virá de maneira cada vez mais incisiva. Alguns teólogos já chamam de cristofobia. Por que cristofobia? Porque são as pessoas que abominam, se rebelam, se revoltam, zombam de tudo aquilo que diz respeito à pessoa de Cristo, diz respeito a Deus, diz respeito à palavra, diz respeito a procedimentos, diz respeito ao caráter cristão. Tudo isso já está acontecendo. Em alguns países de primeiro mundo já é um desgaste muito forte, e isso está acontecendo de maneira globalizada, tá? Então, com certeza, isso estará se evidenciando cada dia mais. Existem alguns países já que a perseguição de cristãos já é uma rotina, né? No capítulo 15 no capítulo 24 de Mateus, fala assim no versículo 24: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, diz a palavra do Senhor, diz a palavra de Jesus aqui em Mateus capítulo 24. Por que isso? Porque logo em seguida a palavra do Senhor fala em Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, isso aqui é a palavra do próprio Senhor Jesus, tá? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração em que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então é o que o Senhor Jesus está dando desfecho. Então, princípio das dores,
a tribulação, segundo a ministração de Jesus em Mateus 24, e depois a vinda do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem coincide, né, com Apocalipse 19, de 11 a 15, 1 Coríntios 15, de 22 a 28, não vai dar tempo, mas eu vou falar durante a semana, ressurreição dos mortos e o encontro com Jesus nos ares. Então, tudo que está falando aqui, né, já para eu entrar aqui no finalzinho, já para a gente orar daqui a pouquinho. Tudo que eu estou falando aqui será de maneira audível, de maneira, né, sonora, e outros textos também falam de trombetas tocando, uma série de coisas. Ou seja, será uma coisa visível e sonora para todos verem. Então esse espaço, que é exatamente onde tem a maior discussão, se esse espaço haverá uma divisão entre o povo que será levado pelo Senhor, né? E esse povo se encontrará com o Senhor Jesus nas nuvens com poder e glória, e o povo que ficará aqui, sendo que é exatamente aqui que tem sempre as principais discussões e as controvérsias, e muita gente escrevendo a respeito, uns defendendo, outros se opondo. Agora eu quero dizer para você o que está escrito na Bíblia. Pelo que se entende na Bíblia, pelo que está escrito, não haverá essa coisa que está escrito lá, por exemplo, o filme Deixados para Trás, né? Claro, é um filme maravilhoso, muito bonito, muito bem escrito, muito bem encenado, os atores, as atrizes, né? Não tem o que dizer, é um filme legal, acho que tem Deixados para Trás 1, 2 e 3, se eu não me engano, é uma trilogia. Tudo aquilo que está ali não tem base bíblica para isso. Agora, se você perguntar qual é o meu sentimento é que o povo não passe pela tribulação. Esse é o meu sentimento. Por quê? Porque a impressão que dá é que serão dias ruins. Exatamente o que nós estamos passando agora nesse tempo de pandemia. Ontem já atravessamos os números, né? Alcançamos de maneira trágica, né? Mais de 500 mil vidas que foram perdidas para a Covid-19. Então é claro, se alguém perguntasse isso para mim e para você, há 3, 4 anos atrás, se houvesse, né, alguém que falasse a respeito, a gente falaria, nós não queremos passar por isso, né? Quantos de nós não perdemos pessoas queridas, amigos, irmãos em Cristo? Quantas pessoas que eu conheço, né, que fizeram parte da minha vida, pastores, pastoras, servos do Senhor, parentes, familiares, que nós não perdemos para a Covid-19. Então, é claro que não. Mas, biblicamente falando, não tem a base. Hoje, talvez amanhã, eu chegue para você e fale, olha, não, agora tem, mas por enquanto não. O que se tem é apenas uma linha de raciocínio, né, que aconteceu há 200 e pouco, 300 anos atrás, quando veio essa doutrina escatológica de um povo assim, de uma maneira um tanto quanto misteriosa e tal, de repente as pessoas estão andando na rua, um vai sair, fazendo até alusão à palavra de Jesus, mas Jesus não está falando a respeito disso, né? Depois a gente entra no assunto. Mas, tipo, o avião está caindo porque o piloto sumiu, helicóptero caindo, o navio, de repente, lá no meio do mar, sem rumo, porque o capitão do mar lá, aquele que estava cuidando do leme, foi embora, escafedeu-se, as crianças, né? Aí tem as teologias que vêm a partir dessa linha de raciocínio que todas as crianças do mundo vão sumir,
né? E todas as crianças do mundo sumindo. Por quê? Porque a Bíblia diz, e tá certo, porque a Bíblia mesmo diz, que dos tais é o reino dos céus, então de repente não vai ter criança no planeta Terra. E uma série de coisas que não tem ainda qualquer condição bíblica para poder basear esse tipo de doutrina, tá? Então, pé no chão. Agora, do outro lado, ninguém está indo contra quem pensa dessa maneira. Por favor, continue pensando assim. Só que eu falo sobre a palavra de Deus. E quando eu falo sobre a palavra de Deus, a Bíblia fala em Tiago que é bom que não tenhamos muitos mestres. Exatamente, é uma responsabilidade muito grande. Mas isso não significa que eu não gostaria que ninguém passasse pela tribulação. Qualquer tipo de tribulação. Não é só a última tribulação, as anteriores também. Mas não é isso que a Bíblia diz. Tanto é que tem uma passagem no Salmo 91 que diz o seguinte: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei abalado. Tanto é que o povo de Deus, durante toda a história, desde Noé, desde a saída do povo do Egito, desde as questões de aflição que o povo no tempo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego viveram, depois no tempo de Esther, Mordecai e tantos outros que foram ameaçados, foram perseguidos, foi um povo, né, até Neemias, aquela questão toda com Neemias, Sambalá, Tobias, o Gesem e também aquela profetisa que profetizava contra o povo. Então você em todo momento você tem situações de aflição. Agora, em todos esses momentos, o Senhor foi suficientemente poderoso, maravilhoso e grandioso para aqueles que lhe pertenciam fossem poupados e o Senhor os protegesse de alguma maneira. Não está diferente hoje, não será diferente amanhã. E claro, com certeza na tribulação também não. Agora, se o Senhor Jesus virá buscar no meio da tribulação ou perto do final, essas coisas, elas são uma questão aqui para nós hoje de só menos. Por quê? Porque o que interessa é aquilo que eu falei para você: esperança. E todas as gerações que falam disso, elas se colocam como vivenciando essa volta do Senhor Jesus. Paulo, por exemplo, olha, muitos de nós não conheceremos a morte. Aí você vai falar, puxa, ele está falando isso, mas depois de 20, 30 anos ele morreu. Mas por quê? Porque era uma esperança, era um sentimento que os fazia andar. É essa esperança que tem que nos fazer andar, viver a despeito de tudo aquilo que estamos enfrentando. Nós todos aqui, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, nas questões monetárias, econômicas, financeiras, profissionais, familiares, nas enfermidades, é essa esperança que nos faz andar. Então isso precisa ficar muito bem claro. E dentro dessa plataforma, esperança e responsabilidade. Esperança e responsabilidade. E eu vou colocar dentro do item responsabilidade, eu vou ler alguns trechos da palavra do Senhor, que dentro da responsabilidade é santificação, que nós devemos buscar, moderação, perseverança, paciência e recompensa. Então, todas essas fases estão dentro da responsabilidade. Esperança de um lado, mas dentro de uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? 1 João capítulo 3, eu já vou terminar. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 2 a 3. E presta atenção, tudo que eu falei para você, tem pastores maravilhosos, amigos em Cristo, que pensam diferente, tá? Não tem problema.
isso aí não vai fazer a diferença. É a figura do café com leite. Não importa se eu coloco na minha xícara primeiro o café e depois o leite, e o meu irmão coloca primeiro o leite e depois o café. E o meu terceiro irmão, ele vai colocar leite com café. Um pouquinho de café, um pouquinho de leite. Um pouquinho de leite, um pouquinho de café. Não tem problema. Será café com leite do mesmo jeito. Então é assim que nós temos que viver. É assim que nós devemos enxergar certas questões na palavra de Deus, tá bom? De uma maneira sincera, saudável, transparente, coerente, tolerante, né? Por quê? Porque isso é saudável. Isso traz vida, traz alegria, traz comunhão. E a palavra do Senhor, em 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, todo aquele que tem essa esperança será como ele. Olha só o que João está falando na sua primeira carta, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2 a 3. Veja o que diz 1 Tessalonicenses sobre santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: Pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Tá vendo? Deus não quer que a gente saiba nem o dia nem o horário, mas Ele quer que nós estejamos totalmente preparados, né? Então, 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, diz assim: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Agora eu vou pular direto para o versículo 23 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Vou repetir. Corpo, alma e espírito sejam considerados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nós hoje, como igreja, falamos pouco sobre escatologia, mas a escatologia estava na boca do povo de Deus naquele momento. E a escatologia tem que estar na nossa boca. Não são situações desconhecidas. Não são coisas misteriosas, enigmas. Não, está tudo escrito aqui na Bíblia. E nós temos que falar e nós temos que nos alimentar com essa esperança para podermos prevalecer e suportarmos, se necessário, o dia mau. Como eu e você estamos suportando hoje. É por isso que nós vamos orar. Por que nós estamos suportando? Eu te perguntaria, está fácil para alguém? Seja aqui no Brasil, seja no mundo? O que você acha? Está fácil? Não. Está muito complicado viver. A tragédia, até mesmo alguns dizem, né? A tragédia anunciada aconteceu. Chegamos aos 500 mil mortos pela Covid. Agora, transforma isso em 500 mil famílias. O que significa? A dor desse pai, a dor dessa mãe, a dor desse marido, a dor dessa esposa, a dor desses filhos, a dor desses netos, a dor desses sobrinhos, a dor desses tios, a dor desses avós e dessas avós. E o que nos dá alegria então? Porque eu sempre estou tentando rir, e rir não tentando de uma maneira hipócrita, mas rir de verdade. Por quê? Porque a nossa esperança está em Cristo.
Porque a nossa esperança está lá no reino dos céus. Porque a nossa vida está voltada para Ele, está nele, porque Ele é o nosso sustento. A Bíblia fala que Ele é o nosso arrimo. Ele é a minha, a tua esperança. Ele é a vida abundante. Ele nos oferece toda uma condição e Ele nos recomenda que nós estejamos íntegros. Íntegros na saúde mental, emocional, física. Por quê? Porque Ele virá. Porque Ele já está se mostrando. Claro, com os nossos olhos eternos, né? Claro, lógico, não estou olhando nada, não estou tendo nenhuma visão a respeito. Mas de maneira eterna, de maneira saudável, nós nos encontraremos com o Senhor Jesus. Hoje, amanhã, agora à noite, de madrugada, segunda-feira, terça-feira, o mês que vem, o ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, não sei. Mas eu sei que a esperança me faz viver. E eu sei que eu preciso ter responsabilidade, buscando o processo de santidade, sendo moderado, como diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5. Sendo perseverante, como diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 em diante. Sendo paciente, porque eu sei que ainda que aos meus olhos esteja demorando, Ele virá na hora certa. E sendo totalmente consciente que a todos o que resistirem até o fim, como ele fala lá no livro de Apocalipse, ser fiel até a morte, o quê? Dar-te-ei a coroa da vida. É essa a recompensa, é a coroa da vida. Ele recebeu a coroa de espinhos para que nós tivéssemos acesso e fôssemos habilitados com a coroa da vida. Amém? Glória a Deus, vamos orar e colocar tudo isso diante do